Oi pessoal, desculpem a demora para estar trazendo outro vídeo. Eu tenho passado por alguns problemas pessoais essas últimas semanas, inclusive alguns problemas de saúde, o que tem dificultado muito fazer as coisas que para mim são normais, habituais. E enfim, espero que vocês consigam me compreender que eu estou passando por um momento muito difícil. Bom, começando o vídeo, hoje eu gostaria de falar um pouco sobre os vestibulares, sobre a parte de ingressão na universidade, no sentido do que é uma prova acadêmica para você ingressar na universidade nos Estados Unidos. Da mesma forma que a gente tem o Enem, lá eles têm dois tipos de prova, o SAT e o ACT, que também é outra prova. As duas provas são válidas para você ingressar na universidade dos Estados Unidos e não tem uma diferença entre elas. Claramente existem diferenças entre elas, mas o que eu quero dizer é que você não vai ser prejudicado pela prova que você escolher. Para você ingressar para cada universidade, o SAT ou o ACT vai servir para basicamente todas as universidades. Então vamos lá. Qual é a diferença dessas duas provas? Acho que é importante a gente começar pelo tempo, né? O tempo, a diferença de tempo entre as duas provas. O ACT ele tem 2 horas e 55 minutos de duração. E caso você queira escrever a redação, que é uma coisa opcional, aí vai para mais ou menos umas 3 horas e 35 minutos. O SAT tem 3 horas de duração. Quais são as matérias dessas duas provas? O ACT ele tem uma parte que é de inglês, que está mais voltado para a gramática, e essa parte dura 45 minutos e tem 75 questões. Depois tem a parte de matemática, que você pode usar a calculadora, não tem nenhuma restrição em relação a isso. E essa parte da prova dura 60 minutos e são 60 questões, ou seja, 1 minuto por questão. Depois tem a parte de reading, que seria uma parte de interpretação de texto, em inglês, claramente. E essa parte ela dura 35 minutos e são 40 questões. E depois tem uma parte de science, que são basicamente 35 minutos para 40 questões. Bom, destrinchando um pouco melhor isso. A parte de science seria basicamente uma parte de ciências da natureza. Então ela vai englobar conceitos de química, física e biologia. Caso você goste dessa parte, é aquilo que eu disse, não tem uma prova certa nem uma prova errada. Vai depender muito das suas aptidões. Vai depender de quanto tempo você consegue responder cada questão e tudo isso. Enfim, e no SAT, a primeira sessão é reading, que seria uma parte de interpretação de texto, na qual são basicamente 5 textos diferentes, e aí eles vão ter alguns contextos também, tipo, tem alguns textos que são históricos culturais, então vai ter texto relacionado à Constituição dos Estados Unidos, vai ter textos sobre alguns problemas sociais, texto sobre economia, texto sobre alguma parte de ciência, então cada texto vai abordar um assunto diferente. Tem o reading, que é essa parte de interpretação de texto, que são 65 minutos para 52 questões. Tem o writing, que são 35 minutos para 44 questões. As duas partes são de inglês também, só que a primeira é uma parte mais de interpretação, enquanto que a segunda é uma parte mais de gramática. Depois você tem uma parte que chama Math No Calculator, que significa que é uma parte de matemática, só que sem calculadora. São 25 minutos essa sessão para 20 questões. Dessas 25 questões, 5 são abertas e as outras 15 são fechadas. E depois tem a Math Calculator, que são 55 minutos por questão. 55 minutos a sessão inteira. E nessa parte tem 38 questões. Dessas 38 questões, 8 são fechadas. 8 são abertas, perdão. Então são 8 questões em que você tem que escrever depois o resultado da pergunta. As duas provas variam um pouco em relação ao conteúdo, como eu estava falando, em relação ao tempo. Como que você consegue pontuar nessas duas provas? O ACT, que foi a primeira prova que eu falei, ele tem uma nota de 1 a 36. E essa nota ela vai ser basicamente a média de cada sessão sua. Então, cada sessão da prova ela vale de 1 a 36. Depois eles vão somar todas as sessões e dividir pelo número de sessões. E essa vai ser a sua nota, de 1 a 36. Enquanto que a pontuação no SAT, que é a outra prova, ela vai de 400 a 1.600. E é dividida em metade. Então, vale de 200, cada sessão vale no mínimo 200 e vale no máximo 800. Então, a parte de inglês, vamos dividir em duas partes. A parte de inglês, que são o reading e o writing, que são basicamente as duas partes de interpretação e gramática,
elas valem de 200 a 800 pontos, e a parte de matemática sem calculadora e com calculadora vale de 200 a 800 pontos. Cada parte vai ser pontuada de uma forma, depois você junta as duas, e a junção das duas notas vai ser a sua nota total, que vai de 400 a 1.600. E acho que é importante a gente falar um pouco sobre preço. Então, de forma resumida, a diferença de preço, né, o SAT mais ou menos $98, contando a taxa da prova, mais a taxa por estar fazendo aqui fora, né, fora do país, fora dos Estados Unidos, enquanto que o ACT está numa média aí de $150 para fazer a prova. E de forma geral, o que eu tinha para falar sobre essas duas provas, pelo menos no primeiro momento, é isso. Essas são as principais diferenças das duas provas. E eu espero que vocês tenham gostado, que vocês se inscrevam no canal, que vocês deem um like no vídeo, compartilhem para as pessoas que vocês acham que isso pode ser interessante. Eu vou tentar estar trazendo mais conteúdos para vocês, eu não sei exatamente quando que eu vou conseguir fazer isso e da forma como eu vou conseguir fazer isso, mas eu estou me esforçando bastante. E eu espero que vocês possam ser compreensivos durante esse momento que está sendo realmente bem difícil. Muito obrigado.